Glória a Deus, meus irmãos. Vamos trazer aqui o que há de melhor. O Senhor nosso Deus tem algo grandioso para nós através de uma palavra. Quero trazer sobre educação cristã. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 diz: ouve, Israel. Isso aqui vai ser a expressão hebraica Shema, dar ouvidos e obedecer. Aonde o versículo diz: o Senhor teu Deus é único. E nós sabemos que Ele é o único Deus, é o único Senhor. Aqui tem uma expressão hebraica para nós entendermos. Hashem Elohenu, Hashem Echad. O eterno é nosso Deus. O eterno é um. Então, aqui vai mostrar que o eterno é nosso Deus, o eterno é um. Então Deus, Ele é só um. Aqui nós vamos ver uma palavra hebraica que nos ajuda a entender a mensagem de Deus. Kavaná é a intenção aqui que se refere ao pensamento, ao sentimento, ou melhor, ao sentimento. Kavaná se refere à intenção que é no hebraico, falando sobre sentimentos, né? E na palavra de Deus mostra Filipenses 2:5 que nós devemos ter o mesmo sentimento que teve Jesus Cristo. Devemos todos ter o mesmo sentimento. O Talmud significa tardio, significa também aqui estudo, ensino e instrução, né? Estudo, o Talmud traz tudo sobre a questão bíblica, ensinos hebraico, histórias, tudo sobre a questão hebraica. O povo judeu, eles valorizam o estudo do Talmud. E nós devemos também procurar ver se encontramos como ter acesso a Talmud, os ensinos, as instruções para os judeus. O hebraico Gemara, o Talmud. O hebraico ainda Alatá, foi o Elenda. O Alatá é como se fosse assim um conto de tudo sobre os hebreus. Nós vamos ver aqui que os Tanatitas, né, Tanaim, escreveram tradições orais depois da destruição do segundo templo. O segundo templo dos judeus, quando houve diáspora naquela época. Antigamente as coisas eram faladas boca a boca, né? Mas chegou o momento em que eles resolveram escrever. A Bíblia hebraica, também chamada de Tanakh, que significa tanque, né? Deuteronômio 11:19
Ensinai aos vossos filhos, falando assentado em casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. A palavra de Deus nos mostrando que devemos ensinar, educar. Aqui em Deuteronômio 11:19 é como Deus recomendou através de Moisés que tudo que foi dado a Moisés, a lei do Senhor, os 613 mandamentos, as regras, as ordenanças divinas fossem passadas para os filhos em todo tempo e em toda situação. Tanto é que em muitos momentos se diz assim, medita de dia e de noite, tanto em Josué como no livro dos Salmos. E não se aparte dos ensinos da palavra do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda. Nós vemos lá nos judeus o Bar Mitzvah, filho do mandamento. Por volta de 13 anos, os meninos se comprometiam a obedecer às leis do Torá, obedecer à lei de Moisés. Em Isaías 30:20 e Efésios 3:4 fala sobre estas coisas. Nós vamos ver, meus irmãos, que o masquil de Asaf diz: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. O que é um masquil? Um masquil é um poema. Nós vemos aqui alguns nomes, né, que aparecem ao longo da história. Durante algumas situações na Bíblia, nós vemos que vão aparecendo nomes de Deus. Jeová Rafá é o Senhor que cura, em Êxodo 15:26. Jeová Nissi, o Senhor nossa bandeira, Êxodo 17:15. Jeová Shalom, o Senhor nossa paz, aqui é Jeremias 6:24. Jeová Arrói, o Senhor meu pastor, Salmo 23:1. Jeová Tesidequino, o Senhor nossa justiça, Jeremias 23:6. Jeová Irai, o Senhor está ali, Ezequiel 48:35. El Elyon, Deus Altíssimo, Elyon. Ezequiel 48:35. Nós vamos ver, meus irmãos, 48:35 é o Elyon. Nós vamos ver aqui o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Gênesis 17:1. Gênesis 17:1. Jeová é o nome Jeová, né? Vindo da transliteração hebraica. Nós vemos aqui Shammai, né? Um avaliador. Um exemplo, Shammai é avaliador. Um exemplo disso é Gamaliel, né? Gamaliel, ele avaliou ali em determinadas condições, quando quiseram se levantar contra os cristãos. Gamaliel, ele disse: olha, deixa, porque se esse negócio aí é de Deus, os cristãos são de Deus, se esse negócio aí do Nazareno é de Deus, permanece, mas também se não for de Deus, ele se acaba, né? Paulo e muitos outros que andavam pregando passavam por grandes perseguições, e Gamaliel fez mais ou menos essa avaliação. Gamaliel era mestre, profundamente conhecedor das coisas referentes aos judeus, aos hebreus, a todo o povo de Israel.
Aqui aparece a palavra Rabi, é mestre, aonde o Senhor Jesus ele é mestre, dizendo lá em João 3:2 que foi reconhecido mestre vindo da parte de Deus. Vão aparecer outros tipos de pessoas envolvidas com a lei, com as denominações da época. Os fariseus, né, do hebraico parus, divisão, separação, mais ou menos na Idade Média, povo muito conhecedor das leis de Moisés, considerado mestres. Os essênios, essênios ou esseus, 150 anos antes de Cristo, ensinavam o amor a Deus, o amor ao próximo, e a imortalidade da alma e a ressurreição. Então, aqui, os essênios têm esses pontos extraordinários, que são o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e a ressurreição. Levando-se assim em conta que o Senhor Jesus veio dessa denominação. Ele foi batizado por João lá no Rio Jordão, principal mestre ensinador. Né? Por que consideramos João como mestre? Porque ele era o líder daquela religião que ensinava o batismo para arrependimento de pecados e falava também sobre... a Bíblia fala também sobre ele como profeta, né? O último dos profetas. E Jesus disse que nascido de mulher não teve nenhum igual a ele. Nós vamos ver aqui que aparecem os saduceus, que não criam na ressurreição. Esses saduceus não criam na ressurreição. Aproximadamente 240 a.C., esses saduceus já tinham ali a sua religião. Os saduceus têm como fundador Sadoc. Nós vemos aqui, meus amados irmãos, que apareceram os manuscritos do Mar Morto, né? Corão, Kirbet Corão, né? Ruínas de Pedras, 1947, né? Foi encontrado esse material e que hoje nos dá um apoio de saber as Sagradas Escrituras, tudo que pertence a Deus, a história do povo judeu, muitíssima coisa extraordinariamente sagrada, santa para nós. Fala aqui também sobre a educação cristã em 2 Crônicas 17:9, o rei Josafá, 17, versículos 7 e 9. Essa educação cristã, essa educação aos adultos. 2 Crônicas 17, 7 ao 9, fala sobre como Josafá enviava pessoas para ensinar aos adultos onde eles estavam. Falar sobre a lei do Senhor, de como ser obediente, de como temer ao Senhor, viver em obediência à lei do Senhor. Então é muito importante essa referência. 2 Crônicas 17, 7 e 9, são 2 versículos que falam sobre o envio de pessoas para ensinar sobre o nosso Deus, sobre o Deus de Israel. Assim Josafá enviava pessoas capacitadas. Alguns profetas, eles tinham escolas, né? Nós já ouvimos muito falar na escola de Elias, de Eliseu, escola de profetas. Eles tanto profetizavam como eles ensinavam a lei do Senhor, os seus mandamentos, tudo sobre a lei do Senhor. Tem outros profetas como Amós e Isaías que aparecem também ensinando o povo a andar nos caminhos do Senhor, temer a Ele, adorar a Ele, servir somente a Ele.
Nós vemos aqui os escribas, né? Os escribas, eles faziam documentos públicos, né? Principalmente os escribas, eles transmitiam coisas sobre o Senhor Deus e também sobre a vida pública dos reis, das pessoas da mais altíssima sociedade daquela época. Eles escreviam e lavravam documentos, sim. Ficavam ali como quem escrevesse crônicas também, só que os escribas, eles não eram uma religião e nem um partido político, eles eram alguém responsável por documentos públicos. Vamos ver aqui, meus amados irmãos, que aparecem pergaminhos em cânon do Antigo Testamento, o resultado das leis do governo teocrático. É muito importante sabermos que aconteceram as escritas sobre o governo teocrático, né, o governo de Deus, sobre o seu povo, sobre todos os que estavam sujeitos a este governo, porque também Deus cuidava dos gentios, mesmo que o povo escolhido era Israel, né? Havia partes da lei que eram claras em dizer para cuidar do órfão, da viúva e dos estrangeiros. Havia ali também os escritos dos sábios, né? A palavra escribas aqui no hebraico soferim ou sofer, que são sábios, né? Nós vemos que eles cuidavam das escrituras. Meus amados irmãos, é importante sabermos que a palavra de Deus, ela vem sendo o resultado de toda esta educação da humanidade a partir da criação. Tudo que foi escrito vem sendo colocado em livros de forma que vem sendo apresentado a palavra de Deus, a história de grande parte da humanidade, praticamente de todos, porque na Bíblia Sagrada aparecem todos aqueles reinos e impérios antigos que nós estudamos nas escolas seculares, que são legalizadas pelo governo, né? No Brasil, o Ministério da Educação tem o domínio da educação e nós estudamos nas escolas sobre os impérios, Império Romano, Império Grego, Império Babilônico, e eles aparecem na Bíblia Sagrada, né? Com muito mais clareza, embora ele trate do assunto espiritual, da vida espiritual de todos os seres humanos. Então, por isso, a Bíblia é um livro sagrado que trata de assuntos divinamente espirituais, mas de toda a história da humanidade, desde o começo até o fim, como está já escrito no Apocalipse, em Daniel e em Mateus, algumas referências bíblicas, algumas passagens bíblicas. Efésios 6:4 fala que os pais devem criar os filhos na disciplina e a demonstração do Senhor, né? Pais aqui é o grego pateres. Então, Efésios 6:4, devemos criar na disciplina e a demonstração do Senhor os filhos. Isso significa que os pais têm autoridade para educar os filhos na sua casa. Na antiguidade, os pais passavam boca a boca a lei do Senhor até chegar o momento de serem as crianças apresentadas aos sacerdotes e eles fazerem o juramento de cumprir a lei, né? Nós vemos assim que os pais têm por Deus, pela palavra de Deus, o direito de cuidar, de educar os seus filhos. Educar não é bater, esculachar,
arrastar, puxar cabelo, não. Educar é dar o exemplo, ensinar o caminho certo. A palavra de Deus diz: ensina ao menino o caminho que deve andar. Ensinar: não seja homicida, não seja adúltero, não seja fornicário, não viva embriagado, não use drogas, então não mate ninguém. Tudo isso está na palavra de Deus. Isso é o que o Pai quer nos nossos dias, é ensinar estas coisas. Então não esteja cobiçando as coisas dos outros, não roube. Então o que está na palavra de Deus é isso que deveria entrar na mente dos homens que estão lá fazendo as leis no Brasil e em outros países, que os pais devem ter autoridade de ensinar os filhos sem que seja necessário dar uma cacetada na cabeça deles, dar uma porrada. Não precisa. Nós precisamos ter autoridade. Pedir a Deus, o pai, quando vê um filho nascer, crescer ali, quando ele pega um entendimento de que ele começa a ler, escrever, quando ele pega um entendimentozinho que ele já sabe o que é bom e o que é ruim, o pai ensina a ele: homem é homem, mulher é mulher, e o homossexualismo é contra a palavra de Deus. Não roube, não mate, não estupre, não faça coisas que são contra a lei dos homens e contra as leis de Deus, né? Então assim nós devemos ter um pai com autoridade. Um pai... Hoje nós já temos alguns problemas, porque tem esse negócio de conceito tutelar, tem juizado de menor, que muitas vezes tira o poder que foi dado aos pais por Deus de educar os filhos, né? Mesmo que alguma vez um pai tenha de alguma forma dado aquela surra, mas não é surra para matar, né? A Bíblia diz que a vara é para a disciplina, mas que o certo é conversar e colocar a palavra de Deus na cabeça deles, ensinando eles a serem bons cidadãos, obedientes às leis, obedientes às autoridades, obedientes a pastores, obedientes no trabalho, na escola, ensinando as crianças. Até quando eles chegarem adultos, eles vão saber de tudo isso, né? Esses detalhes vão sendo apresentados no dia a dia, que quando chegar a ser um homem de 21 anos ou de 20 anos, conforme eram antigamente homens de guerra, ele já é uma pessoa adulta, madura, capaz de saber tudo ou como proceder corretamente. E assim nós devemos ensinar o melhor caminho pela palavra de Deus, educar com a palavra, sem precisar espancar. Em João 3:2, Jesus é mestre, e Nicodemos reconhece que Jesus é mestre vindo da parte de Deus. Nicodemos era provavelmente era um fariseu mestre também na lei de Israel, como confirma na palavra de Deus, e também dizendo assim que alguns acham que ele era do Sinédrio, né? Não muito necessariamente se confirme, porém o que sabemos é que ele era fariseu e que era mestre na lei. O próprio Senhor disse: tu és mestre em Israel e não sabe destas coisas, durante o discurso de João capítulo 3. Então, no fim do século I depois de Cristo, o culto na sinagoga era o Shema, né, que era dar ouvidos à voz do Senhor, Deuteronômio 6, 4 ao 9. Também ainda Deuteronômio 11, 13 ao 21, Número 15, 37 ao 41. Também eram citadas as 18 bênçãos, as 18 bem-aventuranças. Era lido um salmo diário, né? Cada dia tinha um salmo específico para isso na sinagoga. A bênção sacerdotal de Números 24 ao 26. Eram feitas orações
eram feitas leituras do Torá e dos profetas e uma homilia, né? Aqui nós vemos que tem uma empresa responsável por essa informação aqui, é Lanches, página 56. A educação nos ajuda a pensar, a sentir e agir, né? Quando nós somos uma pessoa educada, uma pessoa educada, ela pensa antes de agir. Quando ela ouve para poder tomar uma atitude, ela sente o que vai acontecer, como vai acontecer, ela se prepara para que tenha um bom resultado no final. Então isso é uma educação. E essa educação ela pode ser agenciada, como eu já falei, pelos governos. Essa educação pode ser agenciada pelos governos ou pode ser por ideias. A pessoa tenha ideias boas, né? Fazer projetos e planos de viver cada vez melhor. Às vezes a pessoa tem um plano de criar animais, de colocar um comércio, de fazer qualquer coisa, de estudar. Então, se tem ideias de fazer cursos, as suas ideias vão lhe educando dia após dia também. Nós temos aqui a koinonia, né, a comunhão. A comunhão é uma maneira que a igreja vive o ensino apostólico e genuíno, né? Jesus ele deu muitos ensinos. No Novo Testamento está cheio de ensinos do Senhor Jesus, e os apóstolos também deram alguns ensinos, principalmente em Atos dos Apóstolos estão ali alguns ensinos. As epístolas paulíneas, as epístolas gerais são ensinos, as epístolas pastorais, e assim nós devemos seguir também os ensinos da Palavra de Deus do Novo Testamento como forma de atingirmos uma vida espiritual, financeira, sentimental, familiar cada vez melhor. Nós temos na Bíblia Sagrada o ensino da criação, a salvação, a Trindade e muitos outros ensinos que vão nos dar a ideia da educação divinamente colocada na Bíblia, né? Ensina que a criação foi feita por Deus, a salvação é pelo Senhor Jesus, ensina que a Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ensina tanta coisa boa, meus amados irmãos. Se toda a sociedade ouvir e ler e guardar a palavra do Senhor, a nossa vida será completamente feliz e diferente de tudo. Então, esse mundo corrompido aí, esse mundo destruído que nós vemos hoje, é a falta de conhecer a palavra de Deus, é a falta de meditar, de aprender a palavra de Deus. 1500 anos antes de Cristo, haviam já pergaminhos, né? 1500 anos antes de Cristo haviam pergaminhos, né? Oriundos ali de Pérgamo, cidade da Grécia, e também haviam velinos, que são de peles de animais, né? Cabras, cordeiros e bezerros jovens. Assim eram feitos escritos para transmitirem a todas as gerações futuras algumas coisas que eram importantíssimas e indispensáveis. Então, esse material sobre educação cristã vai nos dar uma base sobre como viver, como ser educado, como aprender
com aprender com as Sagradas Escrituras. Eu vou fazer uma breve oração. Senhor, meu Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço por tudo. Esta palavra é para nós termos uma noção de como aprender, de como ser educado, de como ter uma vida cristã cada vez melhor, sabendo do que foi no passado, do que é no presente, do que será no futuro, e de como isto está nas Sagradas Escrituras e que faz parte da nossa vida diária. Meu Deus, eu te louvo e te agradeço por todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.